Nosso próximo assunto trata da transparência. A transparência, ela é uma expressão utilizada para falar sobre a difusão de informações ou a forma como o governo se relaciona, que os órgãos públicos se relacionam com a sociedade. Inicialmente, então, nós vamos começar o nosso estudo sobre transparência pública falando sobre o portal da Transparência Pública Federal. É um portal onde nós temos várias informações. Que informações são essas? Despesas, receitas, convênios, sanções, quadro de servidores e uma série de consultas diversificadas, como por exemplo imóveis do governo federal. Por que nós vamos começar por aqui? Porque o portal da Transparência Pública é tido como uma referência para os demais órgãos no momento de promover a abertura dos seus dados. Então, a ideia é que quando alguém vá publicar dados, alguém vá criar um portal de transparência naquele órgão público, siga mais ou menos as diretrizes já estabelecidas no portal central da Transparência Pública. Qual é a missão do portal da transparência? Promover a transparência dos gastos públicos e incentivar o controle social. Qual é a justificativa para esse portal? A participação ativa da sociedade é imprescindível para o bom andamento das coisas. Somente onde há envolvimento, onde há participação da sociedade, existe o comprometimento dos gestores públicos com os valores empregados em cada órgão. Vamos conhecer então na prática como funciona o portal da transparência. Inicialmente, é preciso digitar o endereço que está lá na parte inferior do slide, www.portaldatransparencia.gov.br. Então, uma vez acessando o portal, é preciso escolher qual das informações nós queremos. São aquelas orelhas ou abas ali na parte mediana: despesas, receitas, convênios, sanções, servidores e consultas. E ainda tem outras informações como banco de preços, jogos do Rio e assim sucessivamente. Nós vamos começar examinando as receitas do governo federal. Então vou lhe convidar para acompanhar, se você puder, no seu computador. Na segunda aba, nós vamos começar dando uma olhada nas receitas do governo federal. As receitas do governo, então, elas são, digamos assim, disponibilizadas na forma como o governo arrecada esses recursos. Primeiramente, vemos, então, essa aqui está organizada em forma decrescente, mostrando aqui quais foram as receitas do governo federal por órgãos superiores, que são os grandes ministérios do governo. Neste ano aqui nós já estamos na casa de alguns trilhões de reais. Veja, o Ministério da Fazenda, 2 trilhões 962 bilhões 699 milhões 218 mil com 208 reais e 54 centavos. É muito dinheiro. E assim sucessivamente. O segundo que mais arrecada é a Previdência, Ministério do Trabalho, Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Educação, que arrecadou 83 bilhões 471 milhões. Então vejam que existem muitas receitas disponíveis aqui que podem ser consultadas. Se nós dermos um clique, pegar o ponteiro do mouse e clicar em uma dessas receitas, o site vai começar a fazer uma abertura para que a gente possa chegar até um nível menor de entendimento. No caso, foi dado um clique no Ministério da Previdência Social para que se pudesse ter um detalhamento do que são esses lançamentos. Então, tem uma série de informações agora por espécie e por rúbrica.
que são as receitas recebidas no Ministério da Previdência Social. Clicando novamente, nós temos uma nova e a último nível de abertura que nos revela a origem dessa arrecadação. Contribuições para movimentos e transferências de crédito, 8.918 milhões, e contribuições para o regime geral de previdência social. Então, essa é a maneira que nós temos de acompanhar as receitas do governo federal em tempo. Um outro exemplo de transparência aí no governo do estado é o site do rs.gov.br/cidadania. O que tem lá? Nós temos uma série de notícias, serviços e transparência e acordo de resultados. Mas aqui, nos serviços e transparência, nós temos o portal da transparência do governo do estado, que é um portal semelhante ao do governo federal e que mostra a arrecadação e as receitas do estado. E, portanto, é um instrumento importante para que a sociedade conheça a verdade sobre os números, sobre como tem sido a arrecadação e qual o histórico desses valores no governo. Um outro exemplo de transparência que nós podemos citar é o próprio site da Unipampa, que tem valores sobre gastos. Nesse caso aqui foi pego um exemplo de gastos com energia elétrica, valores pagos, energia elétrica Campus Bagé, comparativo 2015-2016. Então é um valor aí que dá para se ver, digamos, por alto, um valor aproximado, um investimento de 3 milhões ano da Unipampa em energia elétrica. E lá na parte inferior nós temos o site que está hospedando essa informação. Ou seja, esse é um exemplo de como se deve fazer a transparência, entregando os números, demonstrando com a maior clareza possível e no maior nível de detalhe. Importante observar que o portal da transparência, pelo menos aqui o da Unipampa, ainda não está de acordo com os padrões dos dados abertos, já que não é possível manipular esses valores aqui livremente. Mas é um exemplo de como se deve tratar a transparência da informação, publicando ela de forma ampla, sem necessidade de pedir licença para alguém, sem restrição de contratos ou de informações jurídicas que impeçam as pessoas de acessar essa informação, portanto. E aqui nós temos o nosso exercício sobre transparência. O que diz nesse exercício? Usando o portal da transparência pública, que é aquele portal do governo federal, na parte das receitas, nos pede que a gente verifique qual a receita, qual a arrecadação total do governo federal no ano de 2015. Também usando esse mesmo portal, nos pede que a gente verifique qual o valor do investimento em salários de servidores de 2015. Isso é um número amplo, não é um número de uma única pessoa, é o número total do governo. Da mesma forma, o valor das despesas de 2015. E para finalizar, pede um exame, esse é um pouquinho mais detalhado no mesmo portal da transferência do governo federal, nos pede qual o valor do investimento do governo federal com a Unipampa, portanto é um caso mais específico. Se você tiver dificuldade, não hesite, fique à vontade para entrar em contato, para obter a ajuda do instrutor, para que você possa compreender e examinar o portal da transparência. Bom exercício! Ainda dentro do assunto da transparência, vamos falar um pouco mais sobre dados abertos. O que são os dados abertos? Dados abertos estão fundamentados num decreto, que é o decreto 8777, de 11 de maio de 2016. E o que esse decreto determina? Ele institui a política de dados abertos no Poder Executivo Federal. Quais são os objetivos dessa política de dados abertos? Promover a publicação de dados
que estejam em base de dados de órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, ou seja, de todos os órgãos públicos do Poder Executivo. Segundo objetivo é aprimorar a cultura da transparência pública. O terceiro objetivo é facilitar, é franquear ao cidadão o acesso de forma simples, de forma aberta, aos dados que são armazenados pelo Poder Executivo do Governo Federal nos órgãos onde o governo atua. Facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades, que é aquele caso de consulta na Receita, é o caso de poder consultar as bases de dados de outras universidades, de outros órgãos. E o objetivo número 5, fomentar o controle social, que é uma expectativa do governo que a partir da abertura de dados as pessoas se sintam mais à vontade para consultar as informações, e fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias para que apareçam aplicativos, para que apareçam sites, para que apareçam análises de acompanhamento do uso do dinheiro público, tecnologias destinadas à construção de um ambiente de gestão pública participativa, ou seja, os dados abertos eles devem servir para troca, para o intercâmbio de dados entre os órgãos, mas principalmente para que a população, para que a sociedade possa ter uma participação efetiva e assim, espera-se, exista uma melhor oferta dos serviços públicos para o cidadão. Finalmente, espera-se que os dados abertos ajudem a fomentar a pesquisa científica, ou seja, que apareçam pesquisas, que apareçam pessoas interessadas em examinar, em compreender, em explicar, em questionar as informações que estão sendo geradas pela gestão pública. Nessa mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Contas da União, o TCU, elaborou um documento. Lá no final, na parte inferior desse slide, portal TCU.gov.br, está o endereço onde eu posso encontrar esse documento. Que documento é esse? É um documento que o TCU preparou, onde ele esclarece os 5 grandes motivos para que o governo federal faça essa abertura de dados para a sociedade. Vamos ver então esses 5 motivos. O primeiro motivo, de acordo com o TCU, para que os órgãos públicos adotem um padrão de dados abertos é a transparência na gestão pública. Quem não deve não teme e não há motivo para ocultar os dados, para não liberar essas informações para a sociedade em tempo de análise. O segundo motivo é a contribuição da sociedade com serviços inovadores ao cidadão, ou seja, são aqueles dados que podem colaborar para que surjam novos serviços. O terceiro motivo para a abertura dos dados é o aprimoramento na qualidade dos dados governamentais, ou seja, o governo, na figura do TCU, acredita que a liberação dessas informações nesse formato vai fomentar ao longo do tempo que exista uma elevação, uma melhora na qualidade dos dados governamentais. O quarto motivo para a abertura dos dados é a viabilização de novos negócios. O TCU acredita que se a sociedade puder examinar os dados do governo, vão aparecer novos negócios, novas empresas, haverão novas iniciativas que vão perceber quais são os segmentos do mercado que têm necessidade, quais são as indústrias que poderiam se beneficiar dessas informações, que tipos de serviços a sociedade brasileira está precisando, onde será que as pessoas gostariam de ser melhor atendidas e de que forma. Então, esse é o item número 4. E o quinto item, pelo qual o TCU recomenda a necessidade de que os órgãos públicos adotem a política de dados abertos, é a obrigatoriedade por lei. Se não bastassem todos esses 4 motivos, que já são fortes o suficiente, então, a partir do decreto 8777, torna-se obrigatório que todos os órgãos públicos federais do Brasil adotem a política de dados abertos.
Um exemplo de transparência é o próprio portal da Polícia Federal, onde eles publicam informações sobre as suas operações. É uma informação, de certa forma, controversa. Nem todos concordam que essa seja a melhor maneira. Mas a Polícia Federal acredita que é uma maneira, e eles publicam os dados sobre as operações que estão em andamento. E aqui está, no site da Polícia Federal, na agência de notícias, uma notícia publicada recentemente, onde o título da notícia diz que a Polícia Federal combate fraude em pagamento de restaurantes universitários na Unipampa. Será que essa é a melhor maneira? Será que essa não é a melhor maneira? Seja como for, que isso fique como um exemplo para todos nós que estamos aqui aprendendo sobre transparência, de como que os órgãos públicos tratam os seus projetos, como que os órgãos públicos publicam as suas informações e qual é a tendência desse ano de 2016 em diante para publicações de informações no governo federal. Não devemos nos surpreender com a nova onda de transparência, com a nova onda de informações, tendenciosa para alguns, correta para outros. O fato é que, de uma forma ou de outra, o Brasil vai vivenciar uma grande onda de publicação de informações em todos os sites do governo federal. Vamos nos preparar, portanto, para que nós também, nos setores onde nós atuamos, possamos estar preparados para revelar informações que possam colaborar para a sociedade. Ainda que muitas vezes isso nos pareça controverso, mas é uma necessidade. Dentro da transparência, nós temos um exemplo do portal Dados Gov.br, que são indicadores do MEC sobre a educação. Na época, o projeto foi chamado de Indicadores sobre Mais Educação. O exemplo interessante sobre a transparência é que nem sempre a transparência serve para mostrar coisas boas. Eventualmente, a transparência serve para mostrar coisas que já foram descontinuadas, coisas que foram interrompidas, coisas que não existem mais. Nesse caso aqui, a série de indicadores que o MEC publicou trazia uma série de informações sobre projetos públicos, sobre educação, índices de analfabetismo, alfabetismo de adultos, etc. Mas o que interessa nesse caso? Eles estão comunicando que o projeto, que havia sido iniciado em 2010, foi interrompido, mas foi estabelecido pela Casa Civil que os dados ficariam disponíveis para o público. Ou seja, esse é um exemplo de transparência que mostra que nem sempre a transparência mostra apenas aquilo que é bonito, aquilo que é bom para o órgão público. É preciso comunicar também que houveram interrupções, falhas. É preciso que o cidadão saiba o status da situação, que ele possa ser informado de como andam as coisas. A transparência, portanto, não serve apenas para mostrar o que é bom ou apenas aquilo que é agradável. Eventualmente, a transparência mostra a interrupção ou substituição de projetos e programas de governo. Precisamos planejar, portanto, como que isso vai ser implementado nos setores, nos locais onde nós trabalhamos. Vamos fazer uma revisão, portanto, da legislação aplicável aos dados, à publicação de informações. Nós estamos falando sobre transparência e qual é a legislação aplicável a esse caso. A primeira delas é o Decreto 5450, de maio de 2005, regulamenta o pregão. Temos a Lei 11.419, que regulamenta a liberação de informações de processos judiciais na forma online. Temos o Decreto 8539, de outubro de 2015, que regulamenta o processo administrativo em meio eletrônico. Temos o Decreto 8638, que foi liberado agora em janeiro de 2016, que institui a política de governança digital nos órgãos públicos. Temos o Decreto 8777, que é o que institui a política de dados abertos em
todo o Poder Executivo Federal. E finalmente temos o Decreto 8789 de junho de 2016, que determina, que esclarece como deve ser feito o compartilhamento de informações às bases de dados da Administração Pública Federal. Dentro do assunto da transparência, vamos a um exercício sobre esse tópico então. Nós temos aqui várias perguntas onde nós podemos colocar a nossa perspectiva, a nossa opinião a respeito do assunto da transparência. Veja, a primeira pergunta é: o que é a transparência pública? Isso é o meu ponto de vista sobre esse assunto. O que você acha que seria transparência pública? Segundo, as páginas da transparência pública apresentam dados referentes a quais tipos de gastos? Somente receitas? Somente despesas? Somente salários? Relacione os assuntos que você encontra nesse portal da transparência. E assim sucessivamente. Se você precisar de ajuda, não hesite em entrar em contato. Lembrando que no final você precisa fazer a publicação desses dados no Moodle para que essa informação entre no seu histórico da análise como aluno. Bom exercício! Nosso próximo assunto é inclusão. A inclusão é uma palavra que é usada em um sentido amplo e aqui nesse estudo que nós estamos fazendo, nós vamos direcionar para dentro, para próximo dos assuntos que nós estamos tratando. A partir de agora, portanto, vamos começar a compreender o que significa exatamente o termo inclusão. De acordo com o dicionário Aurélio, inclusão significa compreender, abranger, conter em si, inserir, introduzir ou estar incluído ou compreendido, fazer parte de alguma coisa. Esse é o significado da palavra inclusão. Compreender, abranger, estar incluído ou compreendido, fazer parte de alguma coisa. Este slide, ele nos mostra 4 situações. Observe o cenário número 1. A senhora chega, entra no quarto e fala para o seu filho: "Meu filho, o jantar está na mesa." E o menino responde: "Agora não posso, mãe. Estou participando de uma passeata." Será que ele está realmente incluído no contexto? Cenário número 2. 2 senhoras chegam no caixa eletrônico e uma delas diz: agora a bicha está mandando ler os códigos de barras." E a segunda senhora começa a leitura. Um fino, um grosso e assim sucessivamente. Ela está literalmente lendo os códigos de barra. Será que elas estão sendo compreendidas pelo serviço? Cenário número 3. Uma criança chega numa escola pública e a professora, o mestre que está ali, apresenta o equipamento e fala para aquela criança: "Este é um super, mega, hiper computador que o governo enviou para você entrar na era digital." E aquela criança responde: "E para a gente merendar, o que foi que veio?" Veja, será que aquela criança está fazendo parte daquele momento? Será que ela está sendo compreendida por aquela situação? E o quarto cenário, muito semelhante, uma criança aparentemente chega na sua aldeia, chega na sua tribo, no seu grupo e mostra para os seus familiares algo que ele recebeu na escola, provavelmente um notebook ou um tablet, e aquela criança afirma: "Pai, mãe, olha o que me deram na escola." E as pessoas ficam surpresas com aquele equipamento eletrônico, aparentemente sem saber qual seria a utilidade daquele objeto. Então agora eu vou convidar você para que nós possamos fazer uma análise
mais detalhada de cada um desses cenários, abordando os aspectos da inclusão. No cenário número 1 da inclusão, o menino participa de passeata virtual. Questão: do seu ponto de vista, aquele menino está inserido no contexto? Sim ou não? Faça um breve comentário, faça uma anotação sobre isso e vamos publicar isso no fórum da nossa aula. Questão cenário 2 da inclusão. As senhoras idosas com dificuldade no uso do caixa eletrônico. Qual é a questão? Aquelas senhoras estão de fato sendo compreendidas pelo serviço? Sim ou não? Do seu ponto de vista, naturalmente. Faça um comentário com isso no fórum da nossa aula. Cenários 3 e 4 da inclusão. Pessoas humildes recebem equipamentos eletrônicos. A questão é: os equipamentos atendem às necessidades essenciais dessas pessoas? De fato, isso é inclusão? Sim ou não? Comente por que você acha que sim ou que não. Faça isso no fórum do nosso curso. Atualmente, o governo federal adota alguns mecanismos para ajudar, para facilitar na inclusão social das pessoas. Alguns desses mecanismos são considerados controversos, mas ainda assim são válidos, como por exemplo a política de cotas, a política de vagas para deficientes, políticas como isenção de inscrição, políticas de auxílio, como por exemplo auxílio de transporte, moradia estudantil, restaurante universitário e atendimento personalizado. Por que isso? Porque está comprovado, através de estudos, através da observação da sociedade, que a inclusão ela é determinante para que haja uma mudança no perfil do paradigma socioeconômico das pessoas, para que exista de fato um acesso ao recurso público. E na sua opinião, o que você acha? Será que esses mecanismos são realmente válidos ou será que eles representam apenas uma parte da solução? Do seu ponto de vista, existem outros mecanismos de inclusão que poderiam ser utilizados? Quais? Comente sobre isso no fórum do nosso curso. Nesse momento, eu vou convidar você para nós nos dedicarmos a uma parte especial da inclusão, que são para aquelas pessoas com algum tipo de deficiência. No que diz respeito às pessoas com algum tipo de deficiência, essas pessoas são amparadas pela legislação. Não é apenas um capricho, não é apenas algo que o administrador público pode fazer ou não. Existe uma legislação que trata sobre o assunto. A primeira lei é a Lei 7853 de outubro de 1989. O que ela diz? Ela fala sobre a necessidade de apoio às pessoas portadoras de deficiência, trata sua necessidade de integração social e institui uma tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas. Temos também a Lei 8080 de setembro de 1990. O que essa lei trata? Ela fala sobre as condições especiais para a promoção, proteção e recuperação de saúde no que diz respeito a pessoas portadoras de deficiência. Temos também o Decreto 3298 de dezembro de 1999. O que ele fala? Ele organiza, ele dispõe sobre a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência e dá outras providências. Por que isso? É necessário que haja uma legislação que esclareça que cabe aos órgãos e às entidades do poder público assegurar que essas pessoas
possam exercer suas atividades com pleno exercício, com amplo acesso. É necessário, portanto, que os órgãos públicos se organizem, se planejem para cumprir com essa legislação que determina que essas pessoas devem sim poder exercer as suas atividades normalmente. Quando o assunto é inclusão, é muito importante nós falarmos sobre acessibilidade. O que é acessibilidade? A acessibilidade é uma condição especial para que mesmo as pessoas com deficiência tenham acesso às informações. Nós sabemos que o computador e a internet representam um enorme passo para a inclusão das pessoas com deficiência. Por quê? Porque essas máquinas, essas tecnologias, elas promovem a autonomia e independência do ser humano. São 4 as principais situações vivenciadas por usuários com deficiência. Quais são? Acesso ao computador sem mouse. No caso de pessoas com deficiência visual, dificuldade nos movimentos, paralisia ou amputação de algum membro. A segunda situação é acesso a um computador sem teclado. No caso de uma pessoa que teve um braço ou as mãos amputadas, elas possuem grandes limitações nos movimentos ou por falta de força nos membros superiores. Ainda temos a terceira situação, que é acesso a um computador sem monitor, que é o caso das pessoas com cegueira. E o quarto caso é o acesso ao computador sem áudio, caso de pessoas com deficiência auditiva. Ou seja, por que a inclusão também trata do critério acessibilidade? Porque se nós desejamos, se a sociedade quer um governo eletrônico, quer um governo digital, faz todo sentido que os recursos computacionais ofereçam alternativas para essas pessoas que se enquadram nessas 4 categorias. Ou seja, de alguma forma, essas pessoas devem poder usar os computadores sem mouse, sem teclado, sem monitor ou sem áudio. Pensando em atender a necessidade dessas pessoas, o governo federal criou um modelo, o EMAG, Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. O que seria isso? O modelo de acessibilidade em governo eletrônico é um conjunto de recomendações que deve ser considerado para o processo de acessibilidade de sites e portais do governo brasileiro, para que isso aconteça de forma padronizada e, tanto quanto possível, seja de fácil implementação. O padrão do EMAG é coerente com as necessidades brasileiras, mas também está em conformidade com os padrões internacionais. Esse padrão foi formulado para orientar os profissionais que tenham contato com a publicação de informações ou serviços na internet a desenvolver, alterar, adequar páginas, sites e portais. Aqui nós temos um exemplo, portanto, de como que a acessibilidade, de como que o padrão EMAG, o modelo de acessibilidade e governo eletrônico, é aplicado no Portal Brasil, que é o portal do governo federal. Observe que esses códigos, header, H1, nave, são códigos inseridos pelos programadores. Nós não precisamos saber o que são esses códigos. O que nós precisamos observar é a simplicidade e a clareza como as informações são organizadas. Na parte superior há um cabeçalho padrão e nas partes inferiores, à esquerda há um menu de opções e à direita estão os conteúdos. Ou seja, o padrão de acessibilidade preza por letras grandes, conteúdos objetivos e facilmente acessíveis pela população. Recapitulando então, vamos tirar algumas conclusões sobre o que é o EMAG, Modelo de Acessibilidade e Governo Eletrônico. Primeiramente, a acessibilidade é uma funcionalidade
que foca na inclusão da pessoa com deficiência na participação de atividades com uso de produtos, serviços e informações. Um exemplo prático são prédios com rampa de acesso para cadeiras de rodas e banheiros adaptados para deficientes. De uma forma similar, nós podemos dizer que na internet existem recomendações que são organizadas pelo WCAG, World Content Accessibility Guide, do W3C, que é o órgão que organiza a internet no mundo, e pelo próprio modelo de acessibilidade do governo eletrônico do Brasil. Esse padrão brasileiro ele está alinhado com as recomendações internacionais, mas também define padrões de comportamento que devem ser seguidos nos próprios sites governamentais. Um exemplo de acessibilidade é a parte superior do Portal Brasil, que existe uma barra de acessibilidade. O que é essa barra? São atalhos padronizados, com opção para alterar o contraste, mudar o tamanho da letra, enfim, fazer algumas alterações que facilitem a navegação de pessoas com deficiência. Ainda no tema da inclusão, existe ampla legislação que trata sobre o assunto, como o Decreto 5296 de 2004, que dá prioridade ao atendimento às pessoas com deficiência e estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade. Ou seja, já existe uma legislação que deve ser considerada quando eu for fazer algum projeto, quando eu for fazer alguma adaptação que diga respeito à acessibilidade. Também temos o Decreto 6949, de agosto de 2009, que estabelece uma Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse é um protocolo que alinha as iniciativas brasileiras com outras iniciativas que já foram tomadas fora do país. O Decreto 7724, de maio de 2012, regulamenta o acesso a informações e, finalmente, o modelo de acessibilidade de governo eletrônico é uma portaria que institucionaliza o modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Ou seja, em qualquer circunstância, se eu tiver uma dúvida, se eu não tenho certeza de como eu devo fazer, então existe uma legislação que deve ser seguida em cada caso. E aqui nós temos uma bibliografia extensa que serviu de subsídio para cada um desses slides e tem os endereços detalhados de onde eu posso consultar a origem dessas informações que nós discutimos nesse capítulo.